Essa é a pergunta que vai mudar tudo o que você pensava saber sobre realidade quântica. Nos próximos 60 minutos, você vai descobrir por que tudo o que te contaram sobre o colapso da função de onda está fundamentalmente errado. E mais importante, você vai entender o que realmente acontece quando fazemos uma medição quântica. Aqui está a promessa concreta. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que é decoerência, por que ela destrói o mito do observador consciente e como isso muda completamente nossa compreensão da realidade. Mas antes de chegarmos lá, preciso que você preste atenção em dois loops de curiosidade que vamos abrir agora mesmo. Loop número 1. O resultado surpreendente. Existe um fenômeno físico real, mensurável, matematicamente preciso, que explica por que você nunca vê gatos mortos e vivos ao mesmo tempo. Não tem nada a ver com consciência, não tem nada a ver com observadores especiais, tem tudo a ver com algo chamado decoerência, e quando você entender o que isso significa, o universo quântico vai fazer sentido pela primeira vez. Loop número 2. A reviravolta contra-intuitiva. A mecânica quântica não diz que sua mente colapsa a realidade. Nunca disse. O que ela realmente diz é ainda mais estranho, ainda mais profundo e completamente verificável experimentalmente. Essa reviravolta vai virar de cabeça para baixo tudo o que os livros de autoajuda quântica te venderam. Agora, as apostas pessoais. Se o que você acredita é verdade, então sua consciência literalmente cria a realidade física ao redor de você. Você é um Deus em potencial, limitado apenas pela sua capacidade de observar. Mas se o que vou te mostrar é verdade, então a realidade emerge de um processo físico muito mais sutil, muito mais elegante e, ironicamente, muito mais poderoso do que qualquer narrativa mística. A diferença entre essas duas visões não é filosófica, é científica, e as consequências são absolutas. Aqui está o roteiro. Primeiro, vamos demolir a interpretação popular do colapso. Depois, vamos construir, passo a passo, o que realmente acontece através da decoerência. Finalmente, vamos revelar por que essa verdade é mais estranha e mais bela do que o mito. E antes de mergulharmos fundo nessa jornada, deixa eu te fazer um convite. Se você quer continuar explorando os mistérios mais profundos da física quântica, da consciência e da realidade, inscreva-se no canal El Observador Quântico. Aqui a gente não simplifica, a gente ilumina. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa série. E já que estamos começando essa conversa, me conta nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? Qual país? Qual cidade? Quero saber quem está do outro lado dessa tela, construindo essa comunidade de curiosos incuráveis comigo. Agora sim, vamos direto ao ponto. Quando um elétron está em superposição, dizem que ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Quando você mede, dizem que ele colapsa para um único lugar. E o grande mistério, segundo a interpretação de Copenhague, é que esse colapso só acontece quando um observador consciente olha. Essa é a história que todo mundo conhece. Essa é a história que está errada. Não completamente errada, mas perigosamente incompleta. Aqui está o que a teoria quântica realmente diz, sem os adornos místicos. Um sistema quântico isolado evolui de acordo com a equação de Schrödinger. Isso significa que ele se espalha em superposição, ocupando múltiplos estados simultaneamente. Quando esse sistema interage com um aparelho de medição, algo muda. A superposição aparentemente desaparece. Você obtém um resultado definido. A pergunta de trilhões de dólares é: por quê?
O que causa essa transição do quântico para o clássico? A resposta padrão, a que você ouviu 1000 vezes, é o observador. Mas aqui está o primeiro limite crítico que precisamos estabelecer. A mecânica quântica, como formalismo matemático, nunca especificou o que é um observador. Bohr falava de aparelhos de medição clássicos. Heisenberg introduziu a ideia de corte entre observador e sistema. Von Neumann matematizou isso como uma cadeia de medições. Mas em nenhum lugar, em nenhuma equação fundamental, existe um termo para consciência. Isso é crucial. A teoria não está dizendo que mentes criam realidade. A interpretação popular está dizendo isso. A teoria está dizendo: existe uma transição. Precisamos explicá-la. E durante décadas, a melhor explicação disponível foi vaga o suficiente para permitir especulações sobre consciência. Aqui está uma analogia precisa. Imagine um lago perfeitamente parado. Você joga uma pedra. Ondas se espalham em todas as direções, interferindo umas com as outras, criando padrões complexos. Agora imagine que, de repente, todas essas ondas desaparecem, exceto uma única onda viajando em uma direção específica. O que aconteceu? Você poderia dizer: alguém olhou para o lago e colapsou as ondas. Mas a verdade é bem diferente. A verdade é que as outras ondas não desapareceram. Elas se dissiparam, transferiram energia para as margens, para o fundo, para o ar. Ficaram tão misturadas com o ambiente que deixaram de ser rastreáveis como ondas coerentes. Isso é decoerência, e isso é o que acontece com sistemas quânticos. Mas vamos devagar, porque essa analogia tem limites claros que precisamos respeitar. O limite da analogia é este: ondas em um lago são clássicas. Ondas quânticas são probabilísticas e incluem fase. A fase é a informação sobre a relação entre diferentes partes da superposição. Quando você perde a fase, você perde a capacidade de ver interferência quântica. E quando você perde interferência, o sistema se comporta classicamente. Então, aqui está o experimento mental que vai ancorar tudo. Imagine que você tem um átomo isolado no vácuo perfeito. Você o prepara em superposição. Ele está simultaneamente aqui e ali. Agora, introduza uma única molécula de ar. Ela colide com o átomo. Nesse momento, a molécula também entra em superposição correlacionada com o átomo. Se o átomo estava aqui, a molécula ricocheteou nesta direção. Se o átomo estava ali, a molécula ricocheteou naquela direção. A molécula agora carrega informação sobre a posição do átomo. Mas você não está rastreando a molécula. Ela voou para longe, colidiu com outras moléculas, com as paredes, se perdeu no caos térmico. Pergunta Ponte: se você não consegue mais recuperar a informação sobre qual caminho o átomo tomou, o que acontece com a superposição dele? Vamos começar do zero, porque se você não entender o que realmente é superposição, todo o resto vai continuar parecendo mágica. E a física quântica não é mágica. É estranha, sim, contraintuitiva, absolutamente, mas é precisa, matemática, e segue regras estritas. Então, aqui está a definição em linguagem clara. Superposição é quando um sistema quântico existe simultaneamente em múltiplos estados, até que uma interação o force a se comportar de forma definida. Não é que ele escolhe um estado. Não é que ele estava em um estado o tempo todo, e você só descobriu qual. É que a própria natureza do sistema, antes da interação, inclui genuinamente múltiplas possibilidades coexistindo. Agora, a segunda definição crucial: medição quântica. O que é medir? Na física clássica, medir é descobrir uma propriedade que já existia. Você mede a temperatura de uma xícara de café,
e a temperatura estava lá antes de você colocar o termômetro. Simples. Na física quântica, medir é forçar um sistema a interagir com um aparelho macroscópico de tal forma que uma propriedade se torna definida através dessa interação. A diferença é sutil, mas absoluta. Você não está descobrindo o que estava lá. Você está participando de um processo que torna algo definido. E aqui está o primeiro limite explícito que você precisa gravar. Essa teoria não está dizendo que a realidade não existe sem você. Está dizendo que certas propriedades não têm valores definidos até que o sistema interaja de formas específicas. Pense nesta analogia. Imagine uma moeda girando no ar. Enquanto ela gira, você não pode dizer se é cara ou coroa. Ela está em um estado intermediário. Quando ela cai na mesa e para, aí sim você tem cara ou coroa definido. A superposição quântica é parecida com isso, mas com uma diferença brutal. A moeda quântica não é realmente cara ou realmente coroa enquanto gira. Ela genuinamente ocupa ambos os estados ao mesmo tempo, e você pode provar isso fazendo experimentos de interferência. Se a moeda fosse clássica, mesmo girando, ela sempre teria um lado voltado para cima em cada instante. Se a moeda é quântica, ela literalmente não tem um lado definido até parar. Essa é a diferença entre incerteza clássica e superposição quântica. Mas toda analogia tem limites, e este é o limite crítico desta. Moedas clássicas estão sempre em um estado ou outro. Você só não sabe qual. Moedas quânticas estão genuinamente em ambos os estados. E isso cria efeitos de interferência que moedas clássicas jamais poderiam produzir. Se você pegar dois caminhos possíveis de uma partícula quântica e fazê-los se encontrar novamente, eles podem se cancelar ou se reforçar, dependendo da fase relativa. Isso é interferência. Isso é a assinatura da superposição real. Moedas clássicas girando não fazem isso. Elétrons em superposição fazem. E esse é o teste experimental que separa o quântico do clássico. Agora, a microhistória que vai fazer isso aterrissar. Imagine que você é um detetive investigando um crime. Você tem duas testemunhas. Uma diz que o suspeito estava no banco às 3 da tarde. Outra diz que ele estava no parque às 3 da tarde. Classicamente, você conclui: ou uma testemunha está mentindo, ou elas estão confusas sobre o horário. Mas o suspeito definitivamente estava em um lugar ou outro. Você só não sabe qual. Agora imagine um mundo quântico. Nesse mundo, o suspeito genuinamente estava no banco e no parque ao mesmo tempo. Não é que você não saiba onde ele estava, é que ele ocupava ambos os lugares simultaneamente. Quando você vai verificar as câmeras de segurança, no momento em que você olha as gravações, o suspeito colapsa para um único lugar. Mas antes disso, ele estava literalmente nos dois. Isso soa absurdo. Viola tudo o que você sabe sobre realidade. E aqui está a pergunta-ponte que vai nos levar ao próximo nível. Se isso é verdade, se partículas realmente estão em múltiplos lugares ao mesmo tempo, por que você nunca vê isso? Por que cadeiras não estão em superposição? Por que você nunca acorda e descobre que estava dormindo em duas camas diferentes simultaneamente? A resposta não é porque você observou. A resposta é muito mais interessante. É porque sistemas grandes, sistemas macroscópicos como cadeiras e pessoas, estão constantemente interagindo com trilhões de partículas ao redor deles. E cada uma dessas interações é uma mini-medição que destrói a coerência quântica. Vamos ser ainda mais precisos. Quando um elétron está isolado, ele pode manter superposição por um tempo razoável. Quando um átomo está isolado, ele também pode. Quando uma molécula está isolada, já é mais difícil,
mas ainda possível. Quando você tem um objeto com trilhões de átomos, todos vibrando, todos interagindo com fótons de luz, com moléculas de ar, com flutuações térmicas, a superposição desaparece em uma fração de segundo tão pequena que é praticamente instantânea. Isso não é colapso pela observação, é decoerência pela interação ambiental. E essa distinção vai mudar tudo o que vem a seguir. Então, recapitulando antes de avançar, superposição é real, não é ignorância. Medição é interação, não descoberta. E sistemas grandes não mantêm superposição não porque alguém está olhando, mas porque o ambiente está constantemente medindo eles através de interações inevitáveis. Grave isso, porque agora vamos mergulhar no mecanismo exato de como o ambiente destrói a superposição e porque isso resolve o paradoxo do observador de uma vez por todas. Agora vamos construir o mecanismo passo a passo. Vamos ver exatamente como o ambiente destrói a superposição quântica e porque isso não tem nada a ver com consciência. Prepare-se, porque isso vai ser preciso, visual e definitivo. Passo número 1. O sistema isolado. Imagine um átomo flutuando no vácuo perfeito, completamente isolado de tudo. Você o prepara em superposição de spin. Ele está simultaneamente com spin para cima e spin para baixo. Matematicamente, isso é descrito por uma função de onda, que é a soma de ambos os estados. Enquanto esse átomo permanece isolado, a superposição persiste indefinidamente. Ele evolui de acordo com a equação de Schrödinger, que é completamente determinística e reversível. Não há colapso, não há escolha, apenas evolução suave e contínua. Passo número 2. A primeira interação. Agora introduza uma única molécula de ar no ambiente. Ela se aproxima do átomo e interage com ele. Talvez seja uma interação eletromagnética fraca, talvez uma colisão direta. O ponto crucial é este. Depois da interação, a molécula também entra em superposição. Se o átomo tinha spin para cima, a molécula ricocheteou de uma certa maneira. Se o átomo tinha spin para baixo, a molécula ricocheteou de maneira diferente. Agora você tem um sistema combinado. Átomo mais molécula, ambos em superposição entrelaçada. Isso é emaranhamento quântico. E aqui está a primeira mini recompensa. O emaranhamento não é raro ou místico. É inevitável sempre que sistemas quânticos interagem. Passo número 3. A cascata irreversível. Mas a história não para aí. A molécula que interagiu com o átomo agora colide com outras moléculas. Cada nova colisão espalha a informação sobre o estado do átomo para mais e mais partículas. Em milionésimos de segundo, trilhões de partículas do ambiente estão emaranhadas com o estado original do átomo. Essa informação se dilui tanto, se espalha tão completamente, que se torna praticamente impossível recuperá-la. E quando você não pode mais recuperar a informação, quando a fase relativa entre os estados de superposição se perde no caos térmico do ambiente, algo notável acontece. O sistema se comporta exatamente como se tivesse colapsado para um único estado. Aqui está a analogia fresca que vai cristalizar isso. Pense em um segredo sussurrado em uma sala silenciosa. Você fala para uma pessoa, que fala para outra, que fala para outra. No começo, o segredo é nítido e recuperável. Mas conforme passa por centenas de pessoas, cada uma adicionando ruído, distorcendo palavras, misturando com outras conversas, o segredo original se torna irrecuperável. Não porque ele deixou de existir fisicamente. As ondas sonoras ainda estão lá, em princípio, mas porque a informação se diluiu tanto no ruído que você nunca conseguirá reconstruí-la. Isso é decoerência. A informação sobre a superposição
não desaparece do universo, ela apenas se torna inacessível para qualquer observador prático. E aqui estão as condições de contorno críticas. Primeiro, decoerência não é colapso. O estado global do sistema mais ambiente ainda está em superposição, mas a parte que você consegue observar, o sistema local isolado do resto, se comporta classicamente. Segundo, o tempo de decoerência depende do tamanho do sistema e da força da interação com o ambiente. Para um elétron isolado, pode ser segundos. Para uma molécula grande, pode ser nanosegundos. Para um objeto macroscópico como um gato, é essencialmente instantâneo. Terceiro, você pode retardar a decoerência isolando melhor o sistema. Laboratórios de física quântica gastam fortunas criando vácuos ultra altos, resfriando sistemas a milésimos de grau acima do zero absoluto, blindando campos magnéticos. Tudo para preservar a superposição por tempo suficiente para fazer experimentos. Agora, o primeiro caso concreto que prova tudo isso. No ano 2003, um grupo de físicos liderado por Serge Haroche realizou experimentos mostrando decoerência em tempo real. Eles prepararam átomos em superposição e os deixaram interagir com fótons em uma cavidade. Conforme os fótons vazavam da cavidade e se perdiam no ambiente, eles mediram a perda de coerência e observaram exatamente o que a teoria previa. A superposição não colapsava instantaneamente. Ela decaía exponencialmente conforme a informação se espalhava para o ambiente. Haroche ganhou o Nobel por esse trabalho, e o resultado é inequívoco. Decoerência é um processo físico real, mensurável, e completamente independente de observadores conscientes. E aqui vem o rehook número 1, que vai te manter grudado. Se isso se sustenta, se a decoerência explica a transição quântico-clássico sem invocar consciência, então todo o edifício do misticismo quântico desmorona. Terapias energéticas que alegam manipular campos quânticos, inúteis, porque decoerência destrói efeitos quânticos em escalas biológicas instantaneamente. Livros de autoajuda dizendo que seus pensamentos colapsam realidades, fundamentalmente errados, porque o colapso não acontece por observação consciente. A lei da atração quântica não tem base física nenhuma. E aqui está o loop número 3 que vamos explorar mais tarde. Se decoerência resolve o problema da medição, o que sobra das interpretações quânticas? Copenhague, Many Worlds, Bohm. Vamos chegar lá. Mas primeiro, você precisa entender que há um contraponto sério a tudo isso. E vamos enfrentá-lo com honestidade total no próximo capítulo. Vamos fazer algo que poucos fazem. Vamos dar voz ao argumento mais forte contra tudo o que acabei de te mostrar. Porque se a decoerência explica tudo, por que físicos respeitáveis ainda discutem o papel da consciência na medição quântica? Porque Eugene Wigner, ganhador do Nobel, propôs que a consciência colapsa a função de onda? Porque John von Neumann, um dos maiores matemáticos do século XX, argumentou que a cadeia de medições só termina quando atinge uma mente consciente? Essas não são pessoas aleatórias na internet, são gigantes da física, e eles levaram a consciência a sério. Então vamos levar a sério também. Aqui está o argumento central da interpretação consciência-colapso. A cadeia de von Neumann funciona assim. Você mede um elétron com um aparelho, mas o aparelho também é feito de átomos quânticos, então ele também deveria estar em superposição até ser medido. Então você mede o aparelho com seus olhos, mas seus olhos também são quânticos, então eles deveriam estar em superposição. Você mede com seu cérebro, mas o cérebro também é quântico. Onde a cadeia para?
Von Neumann argumentou que ela só pode parar quando atinge algo não físico, algo fora do sistema quântico, a consciência, porque a consciência experimenta apenas um resultado, nunca superposição. Quando você olha, você vê o elétron aqui ou ali, nunca ambos. Então talvez seja o ato de tornar-se consciente que finalmente colapsa a função de onda. E há um experimento mental famoso que fortalece esse argumento, o amigo de Wigner. Imagine que você coloca um amigo dentro de um laboratório isolado, onde ele mede um elétron. Para ele, o resultado é definitivo no momento da medição. Mas para você, do lado de fora, o laboratório inteiro está em superposição até você abrir a porta e perguntar o resultado. Duas perspectivas conflitantes. Wigner argumentou que isso só faz sentido se a consciência do seu amigo colapsou a função de onda no momento em que ele tomou consciência do resultado, independentemente de você saber ou não. Caso contrário, você teria que aceitar que sistemas conscientes podem estar em superposição, o que parece absurdo. Ninguém experimenta estar em dois estados mentais simultaneamente. Agora, a versão ainda mais forte desse argumento. Alguns físicos apontam para o problema da medição como essencialmente insolúvel sem consciência. O problema é este: se tudo no universo segue a equação de Schrödinger, e a equação de Schrödinger nunca produz colapso, apenas superposições cada vez mais complexas, então, como qualquer resultado definido, jamais emerge. Você pode dizer decoerência, mas decoerência apenas espalha a superposição, não a elimina. O estado global ainda é uma superposição massiva de todos os resultados possíveis. Então, o que seleciona um resultado como o real? A resposta consciência-colapso é a experiência consciente. Quando você experimenta conscientemente um resultado, aquilo se torna real. Os outros ramos da superposição deixam de importar. Esse é o argumento mais forte. E aqui está porque ele está errado, mas de uma maneira sutil que merece respeito. Primeiro, a cadeia de von Neumann não precisa terminar em consciência. Ela termina em decoerência. Quando o sistema fica tão emaranhado com o ambiente que a informação sobre a superposição se torna inacessível, para todos os efeitos práticos, um resultado emergiu. Você não precisa invocar mentes, você precisa invocar termodinâmica. Segundo, o paradoxo do amigo de Wigner assume que resultado definido significa ontologicamente real em sentido único. Mas se você aceita a interpretação de muitos mundos, ou mesmo apenas a estrutura da decoerência, não há paradoxo. Existem ramos, e cada observador experimenta um ramo consistente. E aqui vem o detalhe que ninguém te conta. A interpretação consciência-colapso tem um problema fatal que a torna cientificamente inviável. Ela não faz previsões testáveis diferentes das outras interpretações. Se a consciência colapsa a função de onda, quando exatamente isso acontece? No neurônio? No córtex? Na experiência subjetiva? Em que momento preciso? A teoria não especifica. E pior, se diferentes níveis de consciência colapsam de maneiras diferentes, então você deveria observar efeitos mensuráveis. Bebês deveriam colapsar funções de onda de forma diferente de adultos. Pessoas em coma deveriam permitir superposições que pessoas acordadas não permitem. Animais deveriam produzir resultados quânticos distintos. Nada disso foi jamais observado. Zero evidência experimental. Mais ainda, se consciência colapsasse funções de onda, isso seria uma força física. Teria que ser incluída nas equações. Teria que ter um mecanismo, como neurônios químicos e elétricos, governados por física conhecida, de alguma forma produzem um efeito não físico que altera estados quânticos.
Ninguém nunca propôs um mecanismo plausível. Penrose e Hameroff tentaram com microtúbulos neuronais, mas a ideia não resistiu ao escrutínio. Microtúbulos são quentes, molhados e barulhentos. Decoerência os destrói em femtosegundos. Não há espaço para efeitos quânticos coerentes na escala necessária para afetar consciência. Então, por que físicos brilhantes defenderam isso? Porque na ausência de decoerência como explicação completa, a consciência parecia ser a única coisa suficientemente especial para fechar a lacuna. Von Neumann estava escrevendo nos anos 30, décadas antes da teoria moderna de decoerência. Wigner, nos anos 60, quando a decoerência ainda não era amplamente compreendida. Eles estavam fazendo o melhor possível com as ferramentas disponíveis. Mas agora temos ferramentas melhores, temos equações precisas, temos experimentos definitivos. E todos apontam para a mesma conclusão. Decoerência explica a transição quântico clássico sem precisar de observadores especiais. A consciência é um passageiro, não o motorista, e isso, ironicamente, torna a realidade ainda mais estranha. Agora chegamos à reviravolta que vai reorganizar completamente tudo o que construímos até aqui. E aqui está ela, cristalina e definitiva. Decoerência não é colapso, nunca foi. Colapso implica que a superposição desaparece ontologicamente, que o universo escolhe um resultado e apaga os outros. Decoerência implica que a superposição se espalha para o ambiente de forma tão completa que se torna inacessível para qualquer observador local. Os outros resultados não desaparecem. Eles apenas se tornam impossíveis de rastrear. E essa diferença sutil muda absolutamente tudo sobre como entendemos realidade. Porque se os outros resultados ainda existem, emaranhados no ambiente, então o que chamamos de realidade clássica é apenas a parte local que conseguimos observar de um estado quântico global muito mais vasto. Vamos deixar isso absolutamente claro com um exemplo preciso. Imagine que você joga uma moeda quântica. Antes de cair, ela está em superposição. 50% cara, 50% coroa. A moeda cai na mesa. Fótons de luz ricocheteiam nela. Moléculas de ar colidem com ela. Átomos da mesa vibram em resposta. Em nanosegundos, trilhões de partículas do ambiente estão emaranhadas com o estado da moeda. Agora, aqui está a parte crucial. O estado global do universo ainda contém ambos os resultados. Mas você, como observador local, só tem acesso à sua parte do estado. E sua parte se comporta exatamente como se houvesse um único resultado. Você vê cara ou coroa, não ambos. Mas em princípio, se você pudesse rastrear cada fóton, cada molécula, cada vibração, você ainda encontraria a informação sobre ambos os resultados espalhada pelo ambiente. E aqui está o payoff visível do loop número 2 que abrimos no início. Lembra quando prometemos uma reviravolta contra-intuitiva sobre consciência? Aqui está. Sua consciência não colapsa nada. Seu cérebro é apenas mais uma parte do ambiente que se emaranha com o sistema quântico. Quando você observa um resultado, tudo o que está acontecendo fisicamente é que os neurônios no seu cérebro estão entrando em correlação com o estado do sistema medido. Sua experiência subjetiva de ver um resultado definido emerge dessa correlação, não a causa. Você está experimentando um ramo da função de onda universal, não colapsando-a. E se isso soa como interpretação de muitos mundos, você está certo. Decoerência é o mecanismo físico que torna muitos mundos plausível. Mas você não precisa aceitar muitos mundos para aceitar decoerência. Você só precisa aceitar que realidade clássica é emergente.
não fundamental. Agora, o segundo caso que vai ancorar isso de um ângulo completamente diferente. Em 2012, físicos demonstraram decoerência em moléculas orgânicas complexas. Eles pegaram moléculas de até 800 átomos, prepararam-nas em superposição espacial e mediram quanto tempo a superposição durava. O resultado: milissegundos no melhor cenário de isolamento extremo. Quando exposta a condições mais realistas, a decoerência acontecia em microsegundos. Agora pense no seu cérebro: 86 bilhões de neurônios, cada um com milhares de conexões, todos operando a 37 graus Celsius em um banho de íons e moléculas. É o ambiente mais hostil possível para efeitos quânticos coerentes. A decoerência ali é praticamente instantânea. Então, qualquer ideia de que processos cerebrais macroscópicos dependem de superposições quânticas coerentes é fisicamente insustentável. Mas aqui vem a pergunta reflexiva, que personaliza tudo isso. O que muda na sua percepção de livre-arbítrio se seu cérebro é apenas um sistema clássico emergente de processos quânticos decoerentes? Se cada decisão que você toma é o resultado de um ramo específico da função de onda universal que decoerirá através de você, você ainda é responsável por suas escolhas? Ou você é apenas um observador experimentando um caminho específico através de um espaço de possibilidades muito maior? Não há resposta fácil, mas a física te dá ferramentas para pensar sobre isso de maneira mais precisa. Você não está escolhendo colapsar realidades. Você está experimentando a realidade que emerge da história de interações que culminaram no seu cérebro neste momento. E aqui está mais uma camada de profundidade. Decoerência é local, mas o emaranhamento é global. Isso significa que, em princípio, tudo no universo está correlacionado quanticamente com tudo mais, através de cadeias de interações passadas. O estado do seu cérebro agora está correlacionado com fótons que colidiram com você há anos, que por sua vez estão correlacionados com estrelas distantes, que estão correlacionadas com flutuações quânticas no início do universo. Você é parte de uma tapeçaria quântica entrelaçada que abrange toda a história cósmica. Mas localmente, decoerência corta essas correlações tão rapidamente que você experimenta apenas um pequeno pedaço clássico dessa tapeçaria. Isso não é menos mágico do que consciência colapsando realidade. É mais mágico, porque é real. Então, vamos fechar este capítulo com clareza absoluta. Decoerência resolve o problema da medição, explicando por que sistemas quânticos se comportam classicamente quando interagem com ambientes grandes. Ela não invoca consciência, não requer colapso ontológico e não viola a evolução unitária da mecânica quântica. O preço que pagamos é aceitar que realidade clássica é perspectival. O que você chama de o resultado é apenas a parte do estado quântico global acessível a você. Mas esse preço é pequeno comparado ao ganho. Uma compreensão física precisa, matematicamente rigorosa, experimentalmente testada, de como o mundo quântico se torna o mundo clássico. E agora que entendemos isso, podemos finalmente aplicar essas ideias de maneiras práticas que vão mudar como você pensa sobre realidade no dia a dia. Agora vamos tornar tudo isso prático, porque entender decoerência não é apenas um exercício intelectual. É uma ferramenta que muda fundamentalmente como você interpreta sua experiência diária da realidade. Vou te dar uma prática mental em 3 passos que você pode aplicar imediatamente. Passo 1. Notar. Comece prestando atenção em momentos onde você assume que algo é de uma maneira definida.
Você olha para uma cadeira e pensa, a cadeira está ali. Você toca uma mesa e pensa, a mesa é sólida. Você vê uma pessoa e pensa, essa pessoa existe de forma única e definida. Esses são momentos onde seu cérebro clássico está interpretando correlações decoerentes como realidades ontológicas. Não há nada errado nisso. É exatamente assim que cérebros evoluíram para funcionar. Mas agora você sabe que há uma camada mais profunda. Passo 2. Testar. Faça a si mesmo esta pergunta sempre que notar essas assunções. Qual é a escala temporal e espacial desse fenômeno? Se é macroscópico e acontece em escalas de tempo maiores que nanosegundos, decoerência já aconteceu trilhões de vezes. A solidez da mesa é uma propriedade emergente de interações quânticas que decoeriram há muito tempo. A definição da posição da cadeira é uma correlação estabelecida entre fótons, sua retina e seu córtex visual, mediada por decoerência contínua. Você não está vendo a cadeira, você está experimentando um ramo específico do estado quântico global, onde correlações decoerentes criam a aparência de uma cadeira definida. Isso não torna a cadeira menos real para você, mas muda o que real significa. Passo 3. Reinterpretar. Agora, com essa compreensão, reinterprete a experiência. A solidez que você sente não é uma propriedade fundamental da matéria. É uma propriedade emergente de como campos quânticos interagem em escalas onde decoerência domina. A definição que você vê não é porque o universo é definido, é porque você está acoplado ao universo através de cadeias de interações decoerentes que selecionam um ramo consistente de experiência. Você não está separado da realidade observando-a de fora. Você é parte da realidade experimentando-se através de um caminho específico de decoerências históricas. Isso dissolve a fronteira artificial entre observador e observado. Você e o mundo são aspectos diferentes do mesmo processo quântico global. Agora, aqui está uma mini-história que ilustra isso visceralmente. Imagine que você está em um quarto escuro. Você acende a luz. Instantaneamente, tudo se torna definido. Paredes ali, móveis aqui, cores específicas, formas nítidas. Antes da luz, você poderia argumentar que o quarto estava em algum tipo de indefinição perceptual. Mas claro, o quarto estava lá o tempo todo. A luz apenas criou correlações entre fótons, superfícies e seus olhos. Agora amplie isso para o nível quântico. Antes da decoerência, sistemas quânticos estão em superposição genuína. Depois da decoerência, correlações estão estabelecidas. Você experimenta essas correlações como o quarto definido, mas assim como o quarto existia antes da luz, o estado quântico global existia antes da decoerência. Você só não tinha acesso à informação. E aqui vem o paradoxo que vai resetar sua atenção. Se decoerência cria a aparência de definição sem eliminar a superposição global, então, tecnicamente, você está em superposição neste exato momento. Existem versões de você experimentando ramos ligeiramente diferentes da função de onda universal, cada um achando que é o único real. Você não pode acessar essas outras versões porque as correlações entre vocês decoeriram, mas elas existem tanto quanto você existe. Isso é vertiginoso, e é exatamente o que a física nos diz se levarmos decoerência a sério. Você não é uma entidade única colapsando realidades. Você é um padrão de correlações em um vasto mar de possibilidades quânticas, experimentando um caminho específico, porque é esse o caminho que decoerirá através de você. Agora, um fato impactante que vai ancorar isso. Físicos calcularam quantas decoerências acontecem no seu corpo por segundo. O número é absurdo.
aproximadamente 10 elevado a 43 eventos de decoerência por segundo apenas no seu cérebro. Cada íon cruzando uma membrana neuronal, cada fóton absorvido por uma molécula de rodopsina na sua retina, cada elétron saltando em uma reação química, está criando correlações que espalham informação para o ambiente. Você está constantemente se ramificando em versões quânticas ligeiramente diferentes, e cada versão experimenta um mundo consistente, porque decoerência mantém correlações locais. Isso não é ficção científica, é física estatística aplicada a sistemas biológicos. Então, qual é a conclusão prática? Pare de pensar em você como um observador destacado do universo. Comece a pensar em você como um processo de decoerência andante. Cada pensamento que você tem, cada decisão que você toma, é o resultado de trilhões de eventos quânticos decoerindo através da estrutura do seu cérebro. Você não está criando sua realidade no sentido místico. Você está experimentando a realidade que emerge da história física específica que culminou em você. E essa perspectiva, paradoxalmente, é mais empoderadora do que o misticismo quântico, porque significa que você é parte integral de um processo cósmico muito maior, conectado através de correlações quânticas a tudo que já existiu. Você importa não porque colapsa realidades, mas porque é realidade se experimentando. Chegamos ao momento que prometi desde o início. A revelação que fecha o loop número 1 e cristaliza tudo o que construímos juntos. Prepare-se, porque vou entregar isso em uma única linha memorável que você nunca vai esquecer. Aqui está. O que colapsa na medição quântica não é a função de onda pela sua consciência, mas a informação acessível pela decoerência. Leia de novo. Deixe isso penetrar. Essa frase única dissolve décadas de confusão, mitologia e má interpretação sobre mecânica quântica. Vamos desempacotar cada palavra dessa revelação para que você compreenda seu peso total e suas implicações absolutas. Primeiro, o que colapsa? Colapso é uma palavra enganosa. Sugere destruição, aniquilação, desaparecimento. Mas nada desaparece na medição quântica. O que acontece é que a informação sobre relações de fase entre estados de superposição se torna inacessível. Imagine que você tem um livro escrito em tinta que desaparece quando exposta ao ar. Enquanto o livro está selado em vácuo, você pode ler. Quando você abre, a tinta desaparece em segundos. A informação não foi destruída no sentido fundamental. Ela apenas se tornou irrecuperável. Decoerência faz exatamente isso com informação quântica. As correlações ainda existem matematicamente no estado global, mas estão tão espalhadas pelo ambiente que nenhum observador local pode reconstruí-las. Segundo, não é a função de onda. Essa é a parte que mata o misticismo quântico de uma vez por todas. A função de onda não colapsa ontologicamente. Ela continua evoluindo de acordo com a equação de Schrödinger, suave e deterministicamente. O que chamamos de colapso é apenas uma mudança na descrição que usamos quando perdemos acesso à informação de fase. É como a diferença entre saber que um dado dentro de uma caixa fechada está em superposição de todos os 6 lados, versus saber que você jogou o dado, a caixa abriu, e agora você vê 4. O dado não colapsou. Você apenas obteve informação que muda sua descrição do sistema. Mas se você pudesse rastrear cada molécula de ar, cada fóton, cada vibração que interagiu com o dado, você ainda encontraria vestígios de todos os 6 resultados espalhados pelo ambiente. Terceiro, pela sua consciência. Aqui está onde desmontamos o mito central. Sua consciência não tem papel causal na dinâmica quântica. 0. Nenhum. Quando você observa um resultado,
tudo o que está acontecendo é que seu cérebro, um sistema físico governado pelas mesmas leis quânticas que tudo mais, está entrando em correlação decoerente com o sistema medido. Neurônios disparam, sinapses se formam, estados cerebrais emergem, e você experimenta subjetivamente ver um resultado. Mas essa experiência é um efeito da física, não uma causa. É downstream, não upstream. Você está surfando uma onda de decoerências que já aconteceu, não criando a onda. E isso é verificável. Experimentos mostram que detectores automáticos sem consciência produzem exatamente os mesmos resultados quânticos que observadores humanos conscientes. A física não sabe a diferença. Não há diferença. Quarto, mas a informação acessível. Esta é a chave para tudo. Realidade quântica versus realidade clássica não é uma distinção ontológica. É uma distinção epistemológica. É sobre o que você pode saber, não sobre o que existe. Um sistema quântico isolado tem informação completa codificada na função de onda, todas as amplitudes, todas as fases, todas as correlações. Quando decoerência acontece, você perde acesso às fases. Sem fases, você não pode ver interferência. Sem interferência, o sistema se comporta classicamente. Mas comportar-se classicamente não significa tornar-se clássico ontologicamente. Significa apenas que sua descrição efetiva, dado o que você pode acessar, é clássica. A informação quântica completa ainda existe no sistema mais ambiente. Você simplesmente não consegue mais isolá-la. Quinto, pela decoerência. Este é o mecanismo físico real. Não é misterioso, não é mal definido. É termodinâmica aplicada a sistemas quânticos. Quando um sistema quântico pequeno interage com um reservatório térmico grande, informação flui irreversivelmente do sistema para o reservatório. Entropia aumenta. Correlações de fase são destruídas. Esse processo tem uma escala de tempo precisa, uma taxa matemática, e pode ser medido em laboratório. Wojciech Zurek formalizou isso nos anos 80 com o conceito de Einselection, seleção induzida pelo ambiente. Estados que são robustos contra decoerência sobrevivem. Estados que são frágeis desaparecem rapidamente. E os estados robustos são exatamente os estados clássicos que você vê ao redor. Posições definidas, momentos definidos, propriedades macroscópicas estáveis. Agora, amarre tudo isso junto. Você começa com um sistema em superposição quântica genuína. Você não sabe qual resultado vai observar, porque o sistema genuinamente não tem um resultado definido. Você interage, e essa interação necessariamente envolve o ambiente. Trilhões de partículas ambientais se emaranham com o sistema. Informação sobre a superposição se espalha irreversivelmente. O que sobra para você, localmente, é uma correlação clássica. Você vê resultado A, o aparelho registra resultado A, o ambiente carrega vestígios decoerentes de resultado A. Você não pode mais ver interferência entre A e outros resultados possíveis, porque as fases que permitiriam essa interferência estão perdidas no ambiente. Resultado: você experimenta um universo clássico emergindo de fundações quânticas através de um processo físico puramente natural que não requer, em lugar nenhum, consciência especial ou colapso ontológico. Essa é a revelação. Essa é a verdade que a física moderna nos entrega, e ela é mais profunda, mais elegante e mais verificável do que qualquer narrativa mística jamais foi. Vamos fechar isso com 3 batidas finais que vão consolidar toda a jornada que fizemos juntos. Primeira batida. O que você acreditava? Você provavelmente começou este vídeo achando que observadores conscientes colapsam a função de onda,
que sua mente tem algum poder especial sobre a realidade quântica, que há algo fundamentalmente misterioso e talvez até espiritual sobre medição quântica. Essa crença não veio do nada. Veio de décadas de divulgação científica imprecisa, de interpretações filosóficas vendidas como fatos físicos, de gurus quânticos misturando mecânica legítima com pensamento mágico. E Chesnu veio também de físicos que não foram cuidadosos o suficiente ao comunicar incertezas. Quando Bohr falava de observador, ele não estava falando de consciência, mas gerações posteriores interpretaram assim. Quando Heisenberg falava de perturbação pela medição, ele estava apontando para um problema real, mas isso foi distorcido em sua mente muda a realidade. Segunda batida. O que você viu? Ao longo deste vídeo, você viu a estrutura real. Viu que superposição é genuína, não ignorância. Viu que medição é interação física, não descoberta consciente. Viu como decoerência funciona passo a passo. Sistema isolado. Primeira interação criando emaranhamento. Cascata irreversível espalhando informação para o ambiente. Perda de acesso às fases. Emergência de comportamento clássico local. Viu casos concretos. Experimentos de Harosh mostrando decoerência em tempo real. Moléculas orgânicas perdendo coerência em milissegundos. Cálculos de 10 elevado a 43 decoerências por segundo no seu cérebro. Viu o contraponto honesto sobre consciência e por que ele falha. Falta de mecanismo, falta de previsões testáveis, falta de evidência experimental. E viu a reviravolta central. Decoerência não é colapso ontológico, é inacessibilidade epistemológica. Terceira batida. O que isso significa? Isso significa que você não é um observador especial destacado da realidade. Você é parte da realidade se experimentando através de um caminho específico de correlações decoerentes. Você não cria o mundo ao olhar. Você emerge do mundo através do mesmo processo físico que cria tudo mais. E longe de ser diminuidor, isso é profundamente libertador. Você não precisa carregar o peso de colapsar realidades. Você pode simplesmente ser uma expressão local de um processo cósmico muito maior. Suas escolhas importam não porque dobram a física, mas porque são parte da física. Cada decisão que você toma é um evento de decoerência, um ramo da função de onda universal se tornando definido através de você. Você é o universo se conhecendo, não porque sua consciência é especial, mas porque consciência é o que processos físicos complexos parecem por dentro. E agora, aqui está o que sobra sem resolver. Você entende decoerência. Você entende por que observadores não são especiais, mas uma questão permanece suspensa no ar, e é a questão que vai abrir o próximo capítulo desta série. Se decoerência explica a transição quântico-clássico sem colapso, o que acontece com as interpretações da mecânica quântica? Copenhague dizia que há colapso. Decoerência diz que não há. Many Worlds diz que todos os resultados acontecem em ramos paralelos. Bohm diz que há variáveis ocultas guiando tudo deterministicamente. Essas interpretações ainda fazem sentido à luz da decoerência? Ou decoerência resolve o debate de interpretações de uma vez por todas? Essa é a semente que fica plantada. E se você quer a resposta, vai ter que seguir para o próximo vídeo desta série, onde vamos mergulhar nas guerras de interpretação e descobrir qual interpretação a física moderna realmente favorece. Mas antes de chegar lá, deixa eu te fazer um convite final. Se este vídeo abriu algo na sua compreensão da realidade, se você sentiu aquele clique de clareza quando as peças se encaixaram, você precisa estar inscrito no canal É o Observador Quântico.
porque isso é só o começo. Estamos construindo uma série completa, desmontando os mitos da física quântica e reconstruindo a compreensão real, tijolo por tijolo, equação por equação, experimento por experimento. Não é simplificação, é iluminação. Não é entretenimento fácil, é verdade difícil apresentada de forma acessível. E se isso ressoa com você, se você é o tipo de pessoa que prefere compreensão genuína a conforto místico, então você pertence a essa comunidade. Inscreva-se agora, ative as notificações e apareça no próximo capítulo preparado para questionar ainda mais fundo. Então, para encerrar, você começou achando que observadores colapsam funções de onda. Agora você sabe que ambientes decoerentes geram emergência clássica. Você começou achando que consciência é especial quanticamente. Agora você sabe que consciência é um processo físico como qualquer outro, sujeito à decoerência ultra rápida. Você começou achando que há um mistério fundamental sobre medição. Agora você sabe que há um mecanismo físico preciso chamado decoerência, que resolve o mistério sem invocar magia. E você termina sabendo que realidade é muito mais estranha, muito mais elegante e muito mais verificável do que qualquer narrativa mística jamais poderia ser. Isso não diminui o assombro, amplifica. Porque agora você está vendo a realidade como ela realmente é. Um processo quântico global se manifestando localmente através de trilhões de decoerências por segundo, criando a ilusão de um mundo clássico definido, onde você pode existir, pensar e fazer perguntas sobre sua própria natureza. Você é o universo fazendo física sobre si mesmo, e isso é mais mágico do que qualquer mito jamais foi. Obrigado por essa jornada. Nos vemos no próximo capítulo, onde as coisas ficam ainda mais profundas.